Graça e paz. Oração do dia. Não somos melhores que ninguém. Deus falará conosco em Atos, o capítulo 10, do versículo 23 até o 48. É a experiência de Pedro com os não-judeus na casa de Cornélio e o batismo no Espírito Santo sendo ministrado sobre aqueles não-judeus. Pedro, no dia seguinte, se aprontou e foi com eles. Atos 10, 23. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope era uma cidade portuária ali da Judéia, foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia, aproximadamente 40 quilômetros, 50 quilômetros de Jope. Cornélio estava esperando por eles. Cornélio era um não-judeu, era um centurião romano. Tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos, quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: "Levante-se, porque eu também sou apenas um homem." Olha a atitude de Pedro. Quem andou com Deus e quem anda com Deus não quer ser Deus. Mais uma vez, quem é amigo de Deus, quem anda com Deus, quem é servo de Deus não quer ser Deus, porque não pode sê-lo. A Deus e exclusivamente a Deus toda a glória. 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo. Aí agora Pedro começa a pregar para não-judeus na casa de Cornélio, também um não-judeu, porém convertido, simpatizante do judaísmo. Melhor, simpatizante do judaísmo. Ouça aí a pregação de Pedro. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um não-judeu ou de entrar em sua casa. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivos vocês me mandaram chamar? Percebeu? Pedro falou a respeito do exclusivismo judaico, ou pelo menos isso, judaico, principalmente dos líderes judeus. Se achavam o povo de Deus e não poderiam se relacionar com outros povos. Isso, na verdade, foi uma interpretação dos mestres judeus. E Deus quebrou isso no coração de Pedro, esse exclusivismo, esse nacionalismo, essa idolatria. Ele quebra isso no coração de Pedro através da experiência daquela visão daqueles animais impuros. E aí Pedro pergunta, por que vocês então me mandaram me chamar? Por que vocês fizeram sair lá de Jope, andar quase 50 quilômetros para estar aqui na casa de Cornélio? Então Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando na minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a vocês. E aí, o que Pedro faz? Prega. Então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus, que enviou aos filhos de Israel, anunciando-os o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Tendo começado na Galiléia, depois do batismo de João, pregou como que João pregou,
como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles mataram, penduraram no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi considerado por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todos que nele crê recebam a remissão dos pecados. O que Pedro fez? Pregou o evangelho. E o que é pregar o evangelho? Testemunhar a respeito de Jesus. Como Jesus veio para pagar nossos pecados. Testemunhar o evangelho é testemunhar do que Jesus fez por nós. E que ele ressuscitou. Morreu na cruz e ressuscitou. Quando Pedro estava pregando, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Percebeu? O que essa porção vem nos trazer de ensino? Essa porção vem nos trazer de ensino o seguinte: não existe povo melhor do que outro povo diante de Deus. Não existe etnia, povo e língua melhor do que outro diante de Deus. Deus decidiu fazer um povo de vários povos. Deus decidiu fazer com que pessoas, até não judeus, se tornassem seu povo, fossem convertidos e recebessem o Espírito Santo. Diante dos olhos de Pedro estava ali. Deus não tem preferência de etnia, de povo e de língua. Ele estava trazendo não-judeus para fazerem parte do seu povo. Ou seja, repito, nós não somos melhores do que ninguém. Não existe raça melhor do que a outra. De todas as raças, povos e línguas, Deus faz gente se tornar seu povo. Isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente porque divisões de classe não é para o povo de Deus. Qualquer tipo de divisão não é para o povo de Deus. Estando no povo de Deus, é povo de Deus. E eu gostaria muito que você guardasse no seu coração. Deus trabalhou muito no coração de Pedro e daqueles judeus que estavam com Pedro, convertidos a Jesus. Olha, quebrem esse seu exclusivismo, porque eu estou fazendo um povo de vários povos. E Deus faz isso com a gente. Eu peço a você que você guarde isso no seu coração. Na verdade, isso é para quebrar nosso orgulho e para deixar muito claro: eu não sou melhor do que ninguém. A bondade de Deus foi Ele ter me escolhido, a bondade de Deus foi eu ter sido alvo do amor dEle. Não porque eu tenho alguma coisa, é porque Ele decidiu me amar. Eu não sou melhor do que ninguém. Amém? E o Espírito Santo, olha, caiu sobre os não-judeus. E a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes estava acontecendo com aqueles homens. Para nós, brasileiros, nós somos um povo de misturas, não é? Portugueses, indígenas, africanos, depois europeus, depois japoneses, não é? Nós somos um povo mestiço, misturado.
E pra gente, a gente não tem noção do que era essa barreira, coisa que para até hoje alguns orientais ali, Oriente Médio, Ásia Central, ainda é um susto para eles, não é? Eles são muito em clãs, são muito fechados em clãs e tem muitas guerras e brigas entre clãs e entre etnias. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa noção. Ou talvez tenhamos. Talvez aqui no Brasil o grande desafio não é nem etnia, mas quem sabe classe social. A igreja quebra tudo isso. Vamos orar? Essa oração, quem sabe, essa pessoa que você ama, que veio na sua mente, está precisando participar. Compartilha com ela. Coloca aí nos grupos da família ou nos grupos aí das redes sociais que você participa. Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance, tá bom? E os pedidos de oração você pode deixar nos comentários. Se é a primeira vez, se inscreva e deixe as notificações ativadas. Vamos orar. Senhor, no Brasil nós não temos essa dificuldade de olhar para o outro, ó Deus, com exclusivismo. Ou pelo menos a maioria, eu não posso generalizar. Ó Deus, mas nós temos um desafio de classe social no Brasil. Mas na igreja isso não pode acontecer. O Senhor escolhe gente de todos os povos, de todas as classes, os chama e os transforma. Transforma. Senhor, nós não podemos nos sentir melhores do que ninguém. Nós somos o povo alcançado por compaixão e misericórdia. Não foi por mérito nosso, mas por mérito de Jesus. É por isso que nosso coração tem que reinar a gratidão e jamais se sentir melhor ou superior a ninguém. Senhor, que a humildade seja a marca dessa sua ovelha, desse seu filhinho e dessa sua filhinha. Ó Deus, peço os inúmeros pedidos de oração que nós temos em favor de famílias. Peço a bênção do Senhor sobre as famílias. Pedidos de oração em relação à libertação de vícios e drogas. Ó Deus, que o Senhor conceda, ó Deus, a libertação dessa enfermidade e deste mal. Ó Deus, tem pedidos de cura. Eu peço, ó Deus, sua providência milagrosa, o seu milagre sobre este que tem clamado pela cura. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa sua ovelha, esse seu filhinho, essa sua filhinha. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Até hoje, 12 horas. Minha live ao vivo. Participe comigo no meu canal aqui. 12 horas, meio-dia, minha live. Tá bom? E amanhã, 5 da manhã. Oração do dia novamente, graça e paz.